não tem nenhum problema, né, irmãos? Todo mundo está me vendo? Primeiro eu quero agradecer aos irmãos, né? A saudade que a gente ficou. Agradecer aos irmãos que oraram por nós, os nossos irmãos que pregaram, o pessoal do louvor, que trabalhou aí na igreja. Realmente a saudade é muito grande. Nós ficamos muito, né, com saudade do Dalton, né? Teve uma pessoa que me perguntou hoje se eu vi no grupo da família Ibabe, não sei o quê. Eu falei assim, eu nem abri, né, para poder descansar um pouco, né? Isso é bom, a gente descansa, a gente precisa descansar, passear um pouquinho, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns parentes meus, um tio que mora em Campinas, eu fui lá no final de semana visitá-lo, que está com mal de Alzheimer, não, de Parkinson, perdão, sofrendo de Parkinson, está com muita dificuldade há um bom tempo. Foi seminarista comigo quando eu comecei a estudar, olha só, foi quando começamos a estudar e depois ele partiu para Campinas por causa do serviço, então não foi possível, né? Continuar. Então a gente tem a oportunidade também de visitar alguns primos no sul de Minas. Olha só, foi a Minas. Terrinha boa, Minas, né? Cadê o pastor Isaías? Não é terrinha boa? Trabalho difícil, né? Eu estava conversando com meu primo, ele mostrando que ele faz um trabalho ali na casa dele, trabalho bom ali, e os mineiros, aquele negócio, né? Ah, pode achar que eu vou lá. E aquele negócio que vocês sabem muito bem, né? É difícil, mas graças a Deus foi muito bom, né? Tive a oportunidade, graças ao irmão, cadê o irmão Robson? Da tesouraria. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a primeira igreja batista em Penedo, novinha, 1 ano de existência. Eu não sabia que tinha, porque quando eu fui não tinha. Agora tem, o primeiro ano lá, né? Tive a oportunidade de ir lá naquela igreja maravilhosa, conhecer os irmãos lá trabalhando, né? Sendo o trabalho sustentado pela igreja Monte Oreb, né? E tive então aí o Adriana lá visitando aquela igreja e outras igrejas também, meio que escondido, mas não tem como, né? Teve uma igreja que eu fui lá, o pastor Denilson está aqui com a gente, de férias, né, pastor? Eu falei assim, mas não está de férias do chefe, não. Eu falei, não estou de férias do chefe, então vem orar. O outro até falou assim, a próxima vez vai vir pregar. Eu falei, não, estou de férias, deixa eu descansar. Mas foi muito bom, graças a Deus, Deus nos ajudou, senti muito falta dos irmãos, né? Só que, pastor, mesmo de férias não dá mole, né? A gente tem que vigiar. Eu fiquei olhando pelas câmeras, na igreja, de vez em quando abria, quem está e quem não está. Quem está fazendo e quem não está fazendo. Às vezes, sentado na igreja, 7 horas, eu abria, falei assim, deixa eu ver se já adoeceu o culto. De olho, ficando de olho lá na programação, né? E falando em programação, esse mês nós estamos comemorando o que mesmo? Jubileu de quem? Aí o pessoal ficou em dúvida, né? Eu percebi. É nosso, né? Não é da igreja estrutura física, mas é nosso. Você faz parte de um corpo chamado, que a gente denomina, né, por Igreja Batista Água Branca. Não é o prédio nem um pouco terreno, somos nós. Então o aniversário é nosso, é seu, é meu. E como todo bom aniversário que se preza, o aniversariante tem que estar o quê? Presente. Então venha, a festa é nossa. Tá? Então venha pela manhã, venha à noite, trabalhe, né? Ajude e busque estar realmente se alegrando com Deus nesses 50 anos que Deus nos permitiu estar aqui trabalhando. Uns já quase lá no início, se não no início. Cadê a irmã Vilma? Não está aí não? A irmã Vilma está lá atrás. A irmã Ruth era pequititinha, né? 12 anos. Poxa, eu quis elogiar, né? Pequititinha, né? 12 anos, a irmã... Então, melhor ainda, mais ainda pequititinha, né? 10 anos, né? Depois aí teve a irmã Diaconisa Fátima, chegou, né, irmã Diaconisa, né, Fátima? Chegou aí com a tropa toda, tudo pequeno, né? Correndo.
nasceram aqui, olha que coisa linda, né? E assim outros que vieram depois, não muito depois, e outros que estão chegando. Somos nós, igreja, que estamos comemorando esse aniversário. Você que chegou agora, você que já chegou há um tempo, você que chegou desde o início, né? Chegou lá no início, nós estamos participando de uma grande obra. E essa obra ela não pode parar. Concorda comigo? Ela só vai terminar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E eu queria aqui com você ler João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1 a 31. João, capítulo 14, versículo de número 1 a 31. Jesus Cristo estava terminando o seu ministério, né? Ele estava terminando o seu ministério aqui na terra, estava inclusive próximo à crucificação, e hoje nós vamos estar nos lembrando desse momento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e ele dá para a gente algumas instruções. Ele passa para os seus discípulos lá no passado e para nós hoje também, porque afinal de contas o trabalho continua. E essas instruções são importantes para que nós venhamos a continuar realizando esse trabalho. Então acompanhe comigo o texto. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo.
Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou, levante-se, vamos daqui. Bom, eu quero destacar com os irmãos o versículo de número 12 do texto. O versículo de número 12, preste bastante atenção nesse versículo, diz assim, digo-lhes a verdade. Qual é a verdade que ele diz? Aquele que... Bom, sei que vocês leram, né? Alguns aí meio truncados, mas leram. Digo-lhes a verdade. Jesus está afirmando que aquele que crê em mim vai fazer o quê? Fará também as obras que ele tem feito ou realizado. E ele ainda acrescenta uma coisa interessante. O que ele acrescenta aqui? Fará maiores do que aquele fez, né? Muito bem. A pergunta que eu quero fazer são duas. As perguntas, melhor. Primeira pergunta. Aquele que crê em Cristo e está afirmando, vai fazer o que? A obra que ele tem realizado, que ele tem feito. E a segunda é, fará maiores do que essas. Agora transforma isso em pergunta. Quais foram as obras que ele fez? E quais seriam essas obras maiores da que ele fez? Vamos lá. Isso aí. Aprendeu direitinho, viu? Vamos lá, tirando as dúvidas de quem não estudou isso conosco no tempo passado. Igual a mãe da Ailton que lembrou bem. Quando Jesus Cristo diz, fará as mesmas obras que eu, temos que ter cuidado com essa afirmativa. Por quê? Porque se ele está se referindo a milagres, eu, denuncio, estou lascado. Porque eu nunca fiz milagre. Nunca fiz cego ver, nunca fiz aleijado andar, nunca ressuscitei mortos, nunca coloquei a mão sobre alguém e ele ficou tranquilo, ótimo, beleza, surdo passou a ouvir e assim por diante. Nunca fiz isso. E vou morrer e tenho certeza que nunca o farei. Por quê? Porque só Deus faz isso. Ora, então se Jesus Cristo está falando que nós faremos, o que ele quer que nós venhamos a fazer então? O que ele fez e que eu e você podemos fazer? Pregar a palavra. Pregar a palavra. É a única coisa que ele fez e que você pode fazer. Porque milagres só Deus faz. A gente sabe que Satanás também tem capacidade de fazer algumas coisas. Isso não é mistério para ninguém, nem deve ser uma falta de consciência que você deve ter. Satanás também faz. Ele tem poder para fazer certas coisas. Basta ver no próprio Velho Testamento, quando Moisés chega e lança sua vara no chão, ela transforma-se em cobra. Os magos lá de Faraó fizeram a mesma coisa e transformaram em cobra. Mas o milagre de Deus é perfeito, é pleno, é maior. Tanto que a cobra transformada de Moisés come as cobras dos magos de Faraó. Muito bem. Para que a gente então entenda o que eu quero chegar a dizer com os irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem mais uma vez um outro texto para nos ajudar nisso, para entender isso. Está lá em João, capítulo 9, versículo de 1 a 7 e depois versículo 35 a 39. Um texto muito conhecido dos irmãos, tenho certeza. Jesus Cristo, ele passando numa determinada localidade, encontra ali um cego de nascença. Você lembra disso?
da história? Releia comigo a história para se lembrar aí. João 9, 1 a 7, 35 a 39. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Gravem isso, cego de nascença. Seus discípulos então chegam para Jesus Cristo e perguntam: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Isso é uma teoria que existe até hoje. Tem muitas pessoas que acham que doença é provocada pelo pecado. Nem toda doença é provocada pelo pecado. Porque se toda doença fosse provocada pelo pecado, você, quando morresse nesse mundo, você morreu em pecado. Porque você ficou doente. Alguma coisa aconteceu e levou à morte. Então não é isso. Jesus Cristo então diz o seguinte, que nem ele, nem seus pais, o quê? Pecaram. Mas para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, ele assim nasceu. Enquanto é dia, aí Jesus Cristo está com uma frase interessante. Enquanto é dia, nós, eu e você, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, ou seja, o fim, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Enquanto eu estou no mundo de Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Luz do mundo, grave isso. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez lodo, fez uma lama e colocou os olhos daquele homem e disse para aquele homem: vá lavar no tanque que significa o enviado. Só existia esse tanque naquela região, só isso? Não, a gente sabe que existiam outros tanques também. Mas por que tinha que ser o tanque de Siloé? Segure essa pergunta aí. Depois, aquele homem, então, indo, lavou, passou a ver, houve uma grande confusão, né? Os fariseus interrogando ele, mandaram interrogar seu pai, aquele negócio todo, quem foi, quem não foi, e aí expulsaram aquele homem, porque aquele homem fez uma afirmativa do tipo, bom, vocês querem de novo saber? Já disse como foi. Bom, vocês querem ser discípulo dele? E aí ele fala, discípulo seja você. Nessa frase, expulsam ele da sinagoga. E aí Jesus, ouvindo no versículo 35 que ele havia sido expulso, foi ao encontro dele. Aí ele faz a seguinte pergunta: você, o quê? Crê no Filho do Homem? Ou nele, Jesus Cristo? Aí ele faz aquela pergunta: quem é? Afinal de contas, quando eu estava cego, eu não sabia quem era. Eu não vi. Quem é ele? Para que eu creia. Jesus disse: você já o tem visto. Aquele que está falando com você. Então disse o homem: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo não para. Me corrijam, gente, estou lendo errado, vocês continuaram. Eu vim a este mundo para julgamento. Tem que corrigir, o pastor falou besteira. Isso é importante. Vim para este mundo para julgamento, a fim de que os que são o quê? Cegos vejam, creiam. E aqueles que veem se tornem cegos. Ou seja, divisão. Jesus Cristo veio trazer divisão para que aqueles que querem realmente crer vejam Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Cristo trouxe para você e para mim e deu ordem para que a gente continuasse fazendo esse trabalho de anunciar Jesus Cristo. Então, veja bem, a pergunta volta e eu queria agora trabalhar com você a resposta. E com a afirmativa do próprio Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 6, 28 e 29. Estou redundante, mas é importante esses textos. Então, lhes perguntou: o que precisamos fazer para realizar a obra de Deus? O que Deus requer? A pessoa perguntou: qual é a obra? E aí Jesus Cristo dá a resposta, ele mesmo: a obra de Deus é qual?
A obra de Deus não apareceu, né? João 6, 28 e 29. Também. Bom, não está aparecendo no data bênção, não tem problema, apareceu. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que essa é a obra, única obra que Deus quer que a gente faça. E essa obra realmente nós podemos fazer, até porque você e eu temos muito mais tempo, lembra o Dailton, né? Lembrou pra gente? Temos muito mais tempo do que Jesus Cristo. Quanto tempo Jesus Cristo esteve aqui na Terra? 33 anos. Mas quanto dos 33 ele trabalhou evangelizando? 3. Você já é membro da IBAB há um bom tempo, e aqueles que estão chegando, não vou perguntar o tempo da igreja de vocês anterior, mas eu pergunto a vocês, há quanto tempo você serve a Cristo? Não precisa responder, você sabe. Né? Então, esse tempo todo você deveria ter feito o quê? Muito mais do que ele fez. Entendeu? Ele fez 3. E afirmou que você faria. Então, nesses muitos anos que você conhece a Cristo, eu vou dizer aqui, aqueles pelo menos que tem mais de 3 anos de convertido, né? Você já deveria ter feito muito mais do que ele fez. Aí eu vou trazer uma nova pergunta. Você crê em Jesus Cristo realmente? Porque o sinal de que cremos em Jesus Cristo é a realização da obra de Deus. Aí você vai dizer, e eu acredito de todo o coração, que você vai dizer que crê em Jesus Cristo. Então, por que Jesus Cristo disse que aquele que crê fará mais? Ele não está dizendo poderá fazer mais, mas ele está dizendo fará. E aí você olhando para ti, para si mesmo, vai dizer assim, e eu não fiz. Qual o problema? Onde está o problema ou a dificuldade para a realização? Alguns textos mais nos ajudam a entender essa dificuldade. Um deles é João 17, versículo 20 a 24. E aqui vamos devagarinho, porque nesse versículo nós vamos encontrar um motivo pelo qual, ou 2, podemos até botar 2 aqui, pelo qual nós não estamos fazendo o que Cristo pediu que nós fizéssemos. Pediu não, mandou. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é 1 ou 2, não é o pastor, não são os diáconos, não são missionários, mas para a sua igreja, todos, ide por todo mundo. Então, se você não fez mais do que ele até agora, algum problema há. E qual é o problema? Vamos ver. João capítulo 17, versículo 20 a 24. O que diz aí? Vamos lá, eu vou ler então. Minha oração não é apenas por estes. Estes quem? Os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo, aproximadamente 120 pessoas. Rogo também por aqueles que crerão. Aí ele está falando de você. Está falando de você e de mim. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Os apóstolos começaram, deram seguimento, e isso chegou a você, chegou a mim. Então ele está pedindo por você e por mim. Mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai. Como tu és, ou como tu estás, como nós somos, eu em ti. E que eles também sejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui você percebe 2 coisas claríssimas. O erro porque você não fez. Porque eu não fiz. Eu tenho que me colocar, por isso eu estou falando aqui de baixo. Estou igual a todo mundo. Por que eu não fiz mais do que Jesus Cristo fez? Já tem 2 erros aqui que a gente percebe. Primeiro é o quê? Nesse versículo que acabamos de ler. Unidade. O que é unidade? O que é unidade? Você sabe o que é unidade? Um. É o que Jesus está falando. E segundo,
que esta unidade deve de ser igual a de quem? Dele, Jesus Cristo e o Pai. O Pai e Jesus Cristo. Ele diz, nós dois, né, eu e o Pai somos um. E assim como eu e o Pai somos um, nós também devamos ser um em Cristo Jesus. Então, uma das primeiras possíveis soluções para a gente resolver o problema é, será que eu realmente estou sendo um em Cristo? Mas ele continua dizendo, versículo 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neles eu também em mim, que eles sejam levados à plena unidade, não é uma simples unidade, é plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Veja aqui, plena unidade. O que é uma coisa plena? Completa. Não é meia boca, é completa. Não é completa. Não adianta. Se for pouco, estraga. Se for muito, estraga. É completo. Né? É igual o exemplo do copo. Se você botar pouca água, o copo não está cheio. Se você botar muita água, o copo transborda. O que é pleno? Quando ele está totalmente cheio, sem derramar uma gota e nem sem faltar uma gota. Tá? A coisa funciona melhor. Porque os irmãos que têm carro sabem muito bem disso, né? Quando vão trocar o óleo, por exemplo. O motor pega 3,5 litros de óleo. Então é 3,5 litros que tem que colocar. Não é isso que funciona assim? 3 litros, né? Quando sobra, o camarada te dá vazio. Ó, tá, sobrou esse aqui. Se você botar 2, não funciona. Se botar 4, estraga também. Então tem que ser 3,5. Alguns carros são assim. Né? É a mesma coisa. Isso é pleno. O negócio é o seguinte. Esta plena unidade precisa de algo para acontecer. E você lê isso comigo em 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz João com relação a Deus, 1 João 4, 20 e 21. E aí a gente vai mais fundo para que essa plena unidade possa acontecer. O que diz aí? Se alguém... Vou ler com mais ênfase. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é o quê? Mentiroso. Para completar, quem é o pai da mentira? Você é filho do diabo? Então não pode ser mentiroso. Se você não é mentiroso, você tem que amar tanto a Deus como também ao seu irmão. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu ou vê, não pode, não é uma possibilidade, é uma afirmativa. Não pode amar a quem? A Deus, a quem não viu. Vejam, esse versículo aqui é muito importante para a gente pensar. A plena unidade só é possível quando há aqui uma palavrinha pequenininha, mas não a palavra em si. O que ela quer trazer para a gente, que é a palavra amor. Vou fazer uma pergunta aqui pessoal, tá? Mas não precisa responder, eu já sei a resposta. Né? Você, eu vou falar no singular, no particular. Você, então receba essa palavra. Você concorda 100% com o que eu faço? Eu, pastor Denilson, vamos dizer assim, não precisa responder, eu já sei a resposta. Você concorda com tudo que eu faço? Seja sincero com você mesmo. Eu tenho certeza que você vai dizer não. Viu? Por quê? Porque eu não sou você e nem você sou eu. Pensamos diferente. Mas aí eu coloco, porque eu não penso como você, você não concorda comigo, ou eu também não concordo com você, porque também tem coisas que você faz e eu também não concordo, por causa disso eu vou deixar de te amar, por causa disso eu vou brigar com você,
Por causa disso, eu vou deixar de falar com você. Por causa disso, eu vou entrar em guerra com você. Por que Paulo diz que aqueles crentes da igreja de Corinto, na sua primeira carta, afirma que aquela igreja é uma igreja carnal e não uma igreja espiritual? Porque havia naquela igreja o quê? Dissensões, brigas. Não havia unidade. A nossa igreja chegou a 50 anos, graças a Deus, porque se dependesse de você e de mim, não chegaria nem ao primeiro ano. Né? Não chegaria. Mas chegou. Por quê? Porque desde lá de trás, Deus tem trabalhado em nossas vidas. O problema é que às vezes nós não deixamos Ele trabalhar em nossas vidas. E o trabalho vai aos trancos e barrancos. É claro que a igreja não para, porque Cristo é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o provedor da igreja. Mas o trabalho vai aos trancos e barrancos. Sabe aquele carro que não consegue andar, sabe? Você tem que empurrar e o carro fica engasgando e não vai. Né? É a igreja que não é plena em unidade. A igreja que não é plena em unidade. E veja, essa plena unidade, irmão, só é possível quando existe amor. Amor. Nós estamos chegando aqui, repito, aos 50 anos. Eu falei, cantei a pedra. Eu estava de férias, mas eu não estava desligado da igreja. Eu soube de coisas, porque meus olhos e meus ouvidos estavam presentes aqui. Não porque eu sou Deus, não, tá? É que eu deixei pessoas assim, ó, vigia para mim, olha para mim, e vai passando para mim discretamente. Né? Porque eu sou o pastor da igreja, não sou? O pastor, ele tem que cuidar das igrejas, das suas ovelhas, das suas não, das ovelhas do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então, é de férias? Estou. Descansa a cabeça? Sim. Mas estou de olho. E eu percebi, eu vi coisas que eu não gostaria de ver, coisas que eu não gostaria de ouvir, gestos que eu não gostaria de ver. Né? Eu vi. Aí os irmãos eu estava pensando assim, gente, onde está a unidade dessa igreja? Aonde está a unidade desta igreja? Eu falo por mim também, tá? Porque eu faço parte dessa igreja. Aonde está o amor desta igreja? Aonde está aquela compreensão das diferenças desta igreja? Eu não concordo com muita coisa que você faz, mas eu vou abrir guerra contra você? Não, vou te ajudar. Se eu estou errado, por isso eu fiz aquela leitura errada, vocês têm que me chamar, pastor, foi errado. Da mesma maneira que eu vou chamar aqueles que estão também errados. E eu que já passou por essa experiência sabe, eu peço desculpas quando eu erro. Né? Eu falo assim, irmão, me desculpa porque eu errei, fiz feio. Né? Não deveria ter falado, não deveria ter feito, me perdoe. Eu faço isso. Se eu não fiz com você e alguma coisa lhe prejudicou, que você chegue para mim e fale, pastor, lembra daquele caso assim, assim, assim? Pois é, eu fiquei muito chateado. Aconteceu comigo uma vez, uma coisa muito interessante. Estava eu ainda como membro da Igreja Batista do Rio da Prata, e o conjunto masculino estava fazendo aniversário. Era eu, meu pai e mais 3 irmãos, Sérgio, Paulo e tem mais um. Estávamos lá fazendo aniversário. Aí convidei a esposa do irmão Paulo, a Gláucia, filha do pastor Renato Gomes, para tocar, porque ela que tocava para a gente. Convidei ela, falei assim, mano, toca para a gente. Vamos fazer esse musical. Ela foi estudar. É tipo o Dalton fala, chega, pastor, tem essa música aí para tocar, né, Dalton? Muito bem. Aí, elas, dois. No dia da nossa apresentação, eu, sem querer, não fiz isso por maldade, fui lá assistir o culto, participar do culto, um pianista, realmente também muito bom. Eu cheguei para ele e falei assim, toca pra gente. O que eu fiz ali? Errei feio. Muito feio. Eu não vi. Estou falando sinceramente, eu não vi. Chegando em casa, Paulo, acho que você errou. Errei? Você errou. Olha o que você fez. Aí ele falou. Eu fiquei tão sem graça, mas eu fiquei tão sem graça.
Eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu fiquei arrasado. Liguei imediatamente para ela. Aliás, não, que já estava no telefone, né? Eu falei imediatamente com ela. Em outra oportunidade que nós tivemos, pedi milhões de desculpas a ela, porque eu tinha feito uma coisa terrível. Eu errei, eu falhei. Mas para que houvesse unidade, o que eu fiz? Reconheci o meu erro e falei. Pedi desculpa. Qual foi a outra parte? A parte ofendida. O que ela fez? Não vou te perdoar. Foi assim que ela fez? Dedução lógica. Amigos até hoje. Muito bem até hoje. De vez em quando ela pede ajuda, e assim fomos até hoje. Isso é o quê? É o que Jesus Cristo nos ensina. É o que Jesus Cristo chega para a gente e fala, por exemplo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Jesus Cristo chega e diz assim, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo eu perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Quantas vezes? Aí Jesus, ele coloca dizendo, até 7 vezes? Quando ele fala até 7 vezes, ele está sendo teórico. Ele está sendo teórico. Porque existia na cultura judaica a ideia, a gente sabe disso, que o número 7 é perfeição. Então, quando ele diz 7 vezes, ele está sendo perfeito como Deus. Só que nessa teoria, Jesus Cristo diz para ele o quê? Tá certo, é isso mesmo. Não é assim não. Teoria não funciona. Você tem que ir além dela. Qual é o além dela? 70 vezes 7. Tem pessoas que dizem, eu sirvo a Deus. Teoria. E até creio que serve a Deus. Não serve aos homens. Mas às vezes é teoria. Por quê? Porque o coração daquela pessoa, muitas das vezes, não ama, não perdoa, não aceita o perdão, condiciona às vezes o perdão. Será que isso pode acontecer? Hipocrisia. Que diziam os fariseus, nós amamos a Deus, nós servimos a Deus. E é Jesus Cristo que conhece os corações, vira para eles e fala o quê? Raça de sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Se alguém chegar para mim e falar assim, me perdoa, eu vou perdoar. Mas quem vai saber disso não é eu, não é a pessoa. Quem vai saber disso é quem? É Deus. É Deus. Eu tenho por obrigação perdoar, esquecer, apagar. Mas às vezes a gente vê coisas tão terríveis. Aí volta Paulo dizendo à igreja, vocês estão em briga aí, a 1 de Coríntios, estão em briga, né? Pessoas querendo botar irmãos em julgamento, pessoas que são de partido, pessoas que são disso, pessoas que são daquilo, pessoas querendo aparecer como sendo mais importantes quando ele diz que eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E vocês não estão entendendo que a igreja, que é corpo de Cristo, não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Por que não consegue pregar o evangelho? Por quê? Porque não consegue enxergar o maior, a plenitude da unidade. Só querem ver o seu particular. Mas Paulo ainda continua dizendo lá em Colossenses 3, 11 a 14. Paulo continua dizendo lá em Colossenses 3, 11 a 14. Diz o seguinte, nessa o quê? Neste caso, ou em outras versões, não sei quem tem aí, nessa nova vida, tá? Diz ele, diz Paulo, entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaros e citas, escravos e livres, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando, ou sendo suporte, né, sendo a bengala, eu costumo dizer assim, né, do outro, uns dos outros. Aí dizendo o quê? Perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí vem a chave bonita. Cristo te perdoou os seus pecados? Se você diz que sim, e eu creio que sim, né? Você disse, então por que você não perdoa o teu? Quem ofendeu mais? Você a Cristo ou teu irmão a você, que é igual a você, que é igual a qualquer outro? Quem ofendeu mais? Eu consigo ver que eu ofendi muito mais a Cristo com meus pecados, porque eu continuo pecando, infelizmente, do que o meu irmão para comigo. Então, como ele, Cristo, me perdoou, eu tenho que perdoar. E acima de tudo, diz Paulo, porém, revistam-se, repete, do amor, que é o elo perfeito. E aí, João capítulo 17, versículo 22, Jesus diz uma coisa interessante no texto. Voltando lá em 17, 22. Deles a glória para que me deste. Deles a glória que me deste, aliás. Essa palavrinha glória aqui, irmãos, coisa interessante. Deles a glória que me deste. Ele está falando de Jesus Cristo que deu a glória para quem? Você leu comigo lá o texto? Não. Para nós. Para você e para mim. Jesus Cristo diz, deles a minha glória, eu dei, aliás, deles a glória que tu me deste. A pergunta é, a palavra grega glória, que é doxa, significa marca, respeito. Marca, respeito. Opinião, como é que eu posso dizer? Positiva. Opinião positiva. Ou seja, em outras palavras, Jesus Cristo olhou para você e para mim e disse, eu tenho uma opinião a este dessa pessoa. E é uma opinião boa, positiva. Assim como o Senhor Deus me deu esta opinião, eu estou passando para ele. Não é glória no sentido de aparecer, eu sou bom, não. Não é glória no sentido de parecer que você é diferente, não é isso. É glória no sentido, eu estou dando a minha opinião a respeito de. Então Jesus Cristo está dizendo para você o seguinte, ele te deu uma opinião, uma marca, uma posição. É bom. É bom. Então, se você tem essa marca de Cristo, se você tem essa realmente marca, você tem que entender que você tem que ser como Cristo e Deus. Não tem jeito. Vou pular um pouquinho o texto aqui, tá, Felipe? Que a hora já está bem avançada, né? Senão o irmão Dalton vai me pegar pelo pé, né? E vai dizer, olha, não sai de conta. Já temos a ceia para realizar. Então, irmãos, a tua opinião com relação ao próximo é problema. Mas a opinião de Cristo para com você é certa. A tua opinião para com o próximo pode ser muito bem influenciada por Satanás. Leia comigo Mateus 16, 22 e 23. Eu encerro com isso. Mateus 16, 22 a 23. Sabe aquele negócio quando a gente tem uma opinião sobre algo de alguém? É um tipo de julgamento, né? Fulano não gosta de mim. Pastor nem falou um bom dia. Fulano não me suporta. Toda vez que eu vou falar com ele, ele sai das costas. Sabe essas opiniões que a gente tem? Eu também tenho. Todo mundo tem. É um problema sério. O que diz aqui Mateus 16, 22, 23? Veja só. Então Pedro chamou Jesus Cristo à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ele está dizendo da morte dele. Jesus virou-se para Pedro e disse o quê? Para trás de mim o quê? Satanás. A opinião de Pedro, aparentemente boa, aparentemente favorável, amável. Não, Senhor, tu não vai morrer, não. Que isso? Não, eu não vou deixar isso acontecer, não. Vou pegar minha espada. Não, Senhor. Não, Senhor. Jesus Cristo vira para Pedro e fala o seguinte, para trás de mim, Satanás. Não julguem
para não serem julgados. Não tenham opiniões a respeito do outro, próprias e pessoais, mas suportem, amem, tolerem, porque senão nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Não vamos fazer mais do que Cristo fez. Nós vamos estar sempre batendo na mesma tecla. Engraçado que a IBF teve aquela palavra perdão, né? E outros pastores e pregadores pregaram aqui sobre perdão também, né? Precisamos. Cristo está falando, irmãos, presta atenção. Perdão, tolerância, suportar. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, fala com ele, conversa com ele, pede desculpas, começa por aí. E depois se acerte e vem cultuar a Deus. Porque vir daqui para frente, cultuar, é fácil. Até o diabo põe seus mestres, seus capetas para fazerem isso e vai iludindo a muitos. É fácil. Agora, de coração é difícil. Por isso, Jesus Cristo usa aquela expressão que eu acho muito linda, né? Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Deus procura. Se Deus procura, é porque não é fácil de se achar. E se não é fácil de se achar, a gente faz essa pergunta, será que eu estou longe de Deus e Ele não está me vendo? Porque as minhas obras são obras pessoais, meu trabalho é pessoal, meus desejos, meu gosto são pessoais. E aí? Nós precisamos pensar nisso. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, você sabe, eu sei, né? E se você não sabe, lembra, representa o quê? O corpo de Cristo. Os nossos irmãos diaconistas podem vir para cá, né? Irmã Fátima, irmã Francisca. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi feito o que com ele? Você sabe a história, vamos lá. Foi crucificado, sofreu. Sofreu por quem? Vamos ser mais pessoais, né? Sofreu por quem? Por mim. Né? Isso sofreu por ti, mano. Sofreu por ti. E se ele fez o que fez, por que você não sofre pelo teu irmão? Quando Paulo diz assim, nesse momento, quando nós estamos para servir a ceia, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Ele veio falando lá atrás que havia ali essas contendas, dissensões, heresias e assim tal. E ele falou, até bom que haja, até porque nisso vai haver de separação, clareza. E você pode dizer, ó, fulano não perdoa. Então, se fulano não perdoa, ele não é de Cristo. Porque Cristo perdoa ele, não é verdade? Fulano gosta de briga. De briga? Eu sei que cada um tem seu comportamento, seu jeito de ser. Mas nós temos uma coisa chamada Espírito Santo em nós. E aí Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma olhadinha para dentro. Como eu estou, peça perdão a Deus se estiver em falta e cultue a Deus. Participe. Porque senão vai estar comendo, participando para a sua própria o quê? Você quer ser condenado? Eu acho que não, né? Acho que não é legal isso, né? Então, para que não fique, por isso Paulo diz, dentre vós, muitos doentes, né? Fracos, caídos, pense um pouquinho na palavra. Ore, dobre o seu joelho diante do Senhor, coloque ele lá dentro e diga, Senhor, como eu estou? Porque eu sei, diferenças nós todos temos. Todos nós temos nossas diferenças. Mas essas diferenças são nossas. É minha, é sua. Mas essas diferenças não podem fazer com que haja divisão na igreja de Cristo. Não pode fazer com que haja brigas, dissensões, contendas, processos. Não. Paga isso, gente. Paga isso. Peça a Deus perdão. Não é o outro só que está errado, não. Você também está. Nós estamos. Eu estou. Se eu ofendi alguém, por favor, me fale. Pastor, você me ofendeu. Eu vou pedir perdão e procurar corrigir. E vou procurar aqueles que me ofenderam também e vou pedir, falar a mesma coisa, você me ofendeu. É mão dupla. Né? Isso acontece, naturalmente. Tem que ser.
Se não houver isso, não há comunhão, não há plena unidade. Que Cristo possa, através do Santo Espírito, atuar nos nossos corações, apontando, como diz o salmista, vê-se em mim algum mau caminho. Para quê? Para que haja correção. Volta ao caminho traçado. E Jesus Cristo disse no texto primeiro que nós lemos, eu sou o caminho. Esse caminho não é meu, nem seu, é de Cristo. E é o próprio Cristo. Andar ali só realmente diante de Deus, pelo Espírito Santo, amando os seus mandamentos. E a ordem de Deus se resume, o mandamento de Deus se resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua. E o segundo, semelhante a esse, é amarás a teu como? Isso aí. São 2 mandamentos importantíssimos. Então, se você é de Deus, e creio que seja, ame ao teu próximo como a si mesmo. Se você não ama, se você tem algum problema, conserte. Porque é isso que Deus quer, conserto. Ele quer que você retorne. Ele não quer que você vá embora. Ele quer que você conserte. Se acerte com Deus. Então, quando estiver distribuindo o primeiro elemento que representa o pão, que representa o corpo de Cristo, você vai estar orando. Espírito de oração. Sondando o seu coração. Porque foi isso que Jesus Cristo disse, né? Examine-se, pois, Paulo falando, e Jesus Cristo disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Corpo de Cristo, que sofreu o que sofreu, para que você pudesse hoje ter vida e vida eterna. Então, quando estivermos distribuindo, tem cântico agora, entendeu? Ah, é o trio, isso mesmo, trio maravilhoso, né? Lindo.